MH370, do you read? Um avião que desapareceu no meio do voo, como se o próprio céu tivesse engolido inteiro. Imagine só. Uma enorme aeronave pesando 230 mil quilos, com 239 pessoas a bordo, desapareceu no ar como se fosse fumaça para nunca mais ser vista. Parece estranho, não é? MH370. 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 Essa história começou em 8 de março de 2014. O voo MH370 da Malaysia Airlines tinha partido de Kuala Lumpur tarde da noite. Tudo estava ocorrendo exatamente como de costume. O destino da aeronave era Pequim. Por volta das 1 da manhã, a aeronave saiu do espaço aéreo da Malásia e seguia em direção ao território vietnamita. De acordo com o procedimento padrão, os pilotos foram obrigados a estabelecer contato com o próximo centro de controle de tráfego aéreo. Então chegou uma mensagem do controle de tráfego aéreo. MH370 entra em contato com Ho Ho Minh, 120,9. Boa noite. A resposta veio da cabine. Boa noite, Malaysian 370. Passaram-se vários minutos. Os controladores de tráfego aéreo do lado vietnamita aguardavam que o MH370 estabelecesse contato com eles. No entanto, nenhuma voz foi ouvida na cabine. A princípio, eles presumiram que pudesse ser um problema de comunicação por rádio, já que isso acontece de vez em quando na aviação. Consequentemente, tentaram estabelecer contato mais uma vez. MH370, está me ouvindo? Mas dessa vez também não houve resposta. A tensão começou a aumentar gradualmente, pois o avião não tinha apenas deixado de transmitir. Ele também tinha desaparecido das telas de rastreamento do aeroporto. Em circunstâncias normais, os controladores têm uma visão em tempo real da posição de uma aeronave. Suas telas mostram exatamente qual avião está em que local e qual altitude está voando e em que direção está indo. Mas no caso do voo MH370, todas essas informações desapareceram no exato momento em que o avião deixou de transmitir sinais. Os controladores de tráfego aéreo, tanto do lado vietnamita quanto do lado malaio, ficaram perplexos. Eles perguntavam uns aos outros: vocês conseguiram contato com eles? Mas a resposta de ambos os lados foi a mesma: não, ainda não estabelecemos contato. Começaram então a suspeitar que o voo MH370 pudesse ter sido vítima de algum tipo de acidente, mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. O que aconteceu foi que, quando as autoridades da Malásia analisaram os dados do radar militar, descobriram algo que alterou completamente a narrativa. O MH370 não tinha caído, ainda estava no ar. E não só ainda estava no ar, como também tinha dado meia volta e voltado na direção oposta. Em outras palavras, em vez de seguir em direção ao seu destino previsto, Pequim, o voo MH370 estava voando na direção exatamente oposta. Para executar essa manobra, a aeronave faz uma curva ampla, voltou a sobrevoar o espaço aéreo da Malásia e em seguida rumou para o mar aberto. E o mais estranho de tudo é que a cabine permaneceu em completo silêncio, não houve nenhuma mensagem de emergência, nenhum pedido de socorro, absolutamente nada. Foi nesse momento que as autoridades começaram a perceber que não se tratava de uma simples falha técnica. Afinal, se a aeronave tivesse sofrido repentinamente uma falha mecânica grave, os pilotos teriam solicitado ajuda imediatamente pelo rádio. No entanto, ao observar a rota do voo MH370, parecia que alguém estava pilotando a aeronave com total facilidade e precisão. A manobra da aeronave também não foi irregular, foi executada com precisão deliberada. Isso indicava que quem quer que estivesse na cabine possuía um alto nível de habilidade na pilotagem da aeronave. Vale a pena ressaltar aqui que o MH370 era um Boeing 777. No mundo da aviação, essa aeronave é considerada de excelente reputação. Naquela época, o Boeing 777 era considerado uma das aeronaves de longa distância mais seguras do mundo. Além disso, o tempo naquela noite estava perfeitamente limpo. Não havia absolutamente nada que pudesse ter causado a queda repentina da aeronave, justamente por isso, o mistério só se aprofundou. A grande questão era esta: se o avião estava voando normalmente, por que ninguém falava nada na cabine? A confusão ia aumentando entre as autoridades aeronáuticas da Malásia, do Vietnã e de outros países. Eles estavam prestes a agir quando, às 2h22 da manhã, o voo MH370 também desapareceu do radar militar. Até esse ponto da história, o mundo sabia apenas que o voo MH370 tinha seguido voando por algum tempo, mesmo depois de ter perdido contato.
Mas alguns dias depois surgiu uma revelação que abalou a todos profundamente. O avião não tinha permanecido no ar apenas por alguns minutos, mas sim por horas. E isso foi descoberto graças a um sistema de satélites. Embora alguns dos sistemas de comunicação do MH370 estivessem realmente deixado de funcionar, um dos sistemas da aeronave ainda transmitia sinais fracos para um satélite. Não se tratava de mensagens ou chamadas comuns, eram na verdade apenas uma espécie de comprimento eletrônico, sinais que indicavam que a aeronave ainda estava no ar. Ao analisar esses mesmos sinais, os especialistas concluíram que o MH370 continuou voando por aproximadamente 7 horas após desaparecer das telas dos radares. Os especialistas começaram então a tentar traçar a trajetória da aeronave e aos poucos ficou claro que o voo MH370 provavelmente tinha seguido em direção ao Oceano Índico. E se isso fosse verdade, a situação seria realmente grave, pois esse setor específico do Oceano Índico é considerado uma das regiões marítimas mais desoladas e traiçoeiras do planeta. Não há nem aeroportos próximos, nem ilhas, nem cobertura de radar convencional, apenas o oceano escuro e aberto. E naquela escuridão, um Boeing 777 voava lá há horas. No entanto, quase 5 horas antes, no momento em que o MH370 desapareceu do radar militar, todos haviam presumido que a aeronave tivesse sido vítima de um acidente catastrófico. Consequentemente, às 5 horas e 30 minutos da manhã, o Centro de Coordenação de Resgate Aeronáutico de Kuala Lumpur iniciou uma operação de busca para localizá-lo. No entanto, essa busca acabaria se revelando muito mais difícil do que parecia naquele momento, pois o desafio aqui não era apenas o fato de um avião ter desaparecido, o verdadeiro problema era que ninguém tinha a menor ideia de onde procurá-lo. Durante um período considerável, nas fases iniciais, a operação de busca seguiu numa direção totalmente errada, já que as autoridades acreditavam inicialmente que o voo MH370 tivesse caído em algum lugar durante o trajeto rumo ao Vietnã. Ele devia ter caído consequentemente, navios e aeronaves foram enviados para o mar do sul da China. No entanto, posteriormente, quando surgiram dados de radares militares e de satélites, ficou claro que o avião tinha seguido na direção oposta. Como resultado, a operação de busca foi totalmente realocada e transferida para o Oceano Índico. E assim, gradualmente, teve início a maior operação de busca da aviação mundial, envolvendo a Malásia, a China, a Austrália, os Estados Unidos e inúmeros outros países. Logo nos primeiros dias, dezenas de navios militares, embarcações de patrulha e aeronaves de reconhecimento foram mobilizados para as buscas. Os Estados Unidos mobilizaram suas aeronaves de reconhecimento de longo alcance. A China enviou vários navios da Marinha, enquanto a Austrália passou a ser o centro de toda a operação de busca subaquática. Os satélites começaram a capturar imagens continuamente, cobrindo uma área de centenas de milhares de quilômetros quadrados do oceano. Só a busca subaquática abrangeu uma área superior a 120 quilômetros quadrados. Para contextualizar, essa área era maior do que o território total da Coreia do Sul. Além disso, em certas partes do Oceano Índico, as profundidades chegavam a quase 6.000 metros, tão profundas que nem a luz do sol conseguia atingi-los. Esses submarinos robóticos mergulharam nas profundezas do oceano, utilizando tecnologia de sonar para criar um mapa 3D detalhado, um processo desenvolvido para detectar objetos do tamanho de um motor da Boeing 777. No entanto, apesar desse enorme esforço de busca, os investigadores continuavam sem respostas claras. Condições meteorológicas do Oceano Índico representam um desafio adicional. Ventos fortes e ondas gigantes dificultariam várias vezes o avanço da equipe de busca. Durante muitos meses, as buscas não deram em absolutamente nada. No entanto, os navios acabaram detectando sons semelhantes a sinais subaquáticos. E por um breve momento, pareceu que os investigadores poderiam finalmente ter chegado perto do local do acidente. As manchetes começaram a aparecer em todos os meios de comunicação. MH370 encontrado. Mais tarde foi revelado que esses sinais não eram confiáveis. Muitas vezes, a detecção de sinais subaquáticos despertou a esperança de que a caixa preta tivesse sido localizada. Mas essas pistas também acabaram se revelando falsas, e assim a busca voltou à estaca zero. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses e por fim os meses em anos, mas não foi encontrado nenhum vestígio da aeronave. Aos poucos o mundo começou a perceber, com certa amargura, que o voo MH370 talvez nunca fosse encontrado.
Mas a situação das famílias das pessoas a bordo do avião era a mais angustiante de todas, pois ninguém sabia de nada, o que realmente tinha acontecido com a aeronave, nem se havia algum sobrevivente. Antes de continuarmos, um pedido rápido. Se você achou essa história intrigante, curta este vídeo e se inscreva no canal para que possamos continuar trazendo mais histórias reais e surpreendentes como essa. Com o passar do tempo, o foco da investigação começou gradualmente a se deslocar para a cabine de comando, e o tema central de maior parte das discussões era uma única pessoa, o comandante Zaharia Ahmad Shah. Ele não era um piloto iniciante, tinha mais de 18 mil horas de experiência de voo. Nos círculos da aviação, ele era considerado um piloto altamente qualificado e sensato. Além disso, ele já pilotava aeronaves como o Boeing 777 há anos. Consequentemente, no início, muitas pessoas simplesmente não conseguiam imaginar que ele pudesse vir a ser suspeito. No entanto, os investigadores descobriram posteriormente um objeto em sua casa que chamou a atenção do mundo inteiro: um simulador de voo doméstico. Ter um simulador por si só não é nada extraordinário, afinal, muitos pilotos profissionais usam simuladores em casa para treinar. Mas o problema surgiu quando os investigadores tentaram recuperar os arquivos apagados. Isso ocorreu porque, após a recuperação dos dados, foram descobertas no simulador certas rotas de voo que apresentavam uma semelhança impressionante com a trajetória que levava ao Oceano Índico. E foi justamente nesse momento que uma teoria se espalhou rapidamente pela internet, a ideia de que o voo MH370 teria sido deliberadamente conduzido ao desastre pelo comandante Zaharia Ahmad Shah. Além disso, a teoria surgia que tudo o que ocorreu na cabine de comando teria sido premeditado. Essa teoria pareceu plausível para muitas pessoas, principalmente porque os movimentos da aeronave pareciam estar sob um alto grau de controle. No entanto, o problema é que nunca foram encontradas provas concretas que confirmassem essa teoria. Também nunca foi comprovado de forma conclusiva que o comandante tenha causado a queda da aeronave intencionalmente. No meio de tudo isso, já tinha passado 1 ano e meio desde o início da operação de busca. Naquela altura, a população já tinha perdido toda a esperança. As pessoas se resignaram à ideia de que o destino daquela aeronave nunca seria desvendado. Mas então, de repente, aconteceu algo, pela primeira vez, que mais uma vez chamou a atenção do mundo inteiro para este caso. As esperanças das pessoas foram reacendidas, com a convicção de que o mistério do MH370 seria finalmente desvendado. Essa onda de otimismo surgiu do fato de que a equipe de busca tinha encontrado uma pista importante. O que aconteceu foi que, em julho de 2015, um pedaço peculiar de destroço da aeronave foi encontrado na Ilha da Reunião, uma pequena ilha situada no Oceano Índico. No início, ninguém conseguia confirmar exatamente o que era. No entanto, quando os especialistas o examinaram, foi revelado que se tratava de um flaperon, um componente essencial da asa de uma aeronave. Algum tempo depois, foi oficialmente confirmado que essa peça pertencia ao voo MH370. Essa foi a primeira vez que surgiram provas físicas que demonstraram de forma conclusiva ao mundo que a aeronave realmente tinha caído no Oceano Índico. Além disso, aos poucos mais fragmentos começaram a aparecer. Vários fragmentos do voo MH370 foram encontrados em diferentes regiões do Oceano Índico, incluindo Moçambique, Tanzânia e Madagascar. Usando esses fragmentos como guia, os especialistas começaram a estudar as correntes oceânicas. Além disso, analisaram tudo, desde o fluxo da água do mar até a direção do vento. Os especialistas chegaram a examinar os pequenos organismos marinhos que se agarravam aos fragmentos da aeronave na tentativa de estimar há quanto tempo os destroços estavam submersos e qual trajetória específica que tinham seguido. No entanto, apesar de toda essa extensa investigação, o elemento mais crucial deste caso continuava sendo o mistério, a caixa preta. Nem o gravador de voz da cabine, nem o gravador de dados de voo foram recuperados. E sem esses dois dispositivos, os investigadores nunca conseguiram identificar o local exato onde o avião teria caído. Em outras palavras, apesar da descoberta de inúmeras pistas e vários fragmentos da aeronave, esse mistério permaneceu exatamente como estava no primeiro dia em que a operação de busca teve início. No entanto, a descoberta desses fragmentos de aeronave teve sem dúvida um efeito. As pessoas começaram a tirar suas próprias e diversas conclusões com base em suas próprias interpretações. Alguns alegaram que o avião tinha sido sequestrado, mas se tivesse sido sequestrado, por que nenhuma exigência foi feita? Alguns especialistas sugeriram que um incêndio de origem elétrica poderia ter iniciado a bordo da aeronave, levando a tripulação da cabine a alterar a rota na tentativa de escapar da fumaça.
Mas então surge a pergunta: se houve uma emergência, por que os pilotos não pediram socorro? Outros especularam que o acidente foi resultado de uma operação militar secreta. A tragédia chegou até ser associada a alienígenas. Imagens de satélites falsificadas começaram a se tornar virais, e qualquer objetivo aleatório avistando no oceano era imediatamente rotulado como destroços do voo MH370. Então surgiu a teoria do voo fantasma, que foi a mais que ganhou destaque na mídia. Na verdade, alguns especialistas acreditavam que a aeronave poderia ter enfrentado um problema grave relacionado à pressão da cabine. Isso ocorre porque, nessa situação, os passageiros e os tripulantes vão perdendo a consciência gradualmente. E se a aeronave continuar voando no piloto automático, a partir daí, ela poderia teoricamente continuar voando em linha reta até ficar sem combustível. O último sinal do satélite foi detectado por volta das 8 horas. Portanto, segundo especialistas, a aeronave provavelmente ficou sem combustível pouco tempo depois. Muitos especialistas deram crédito a essa teoria, pois acidentes semelhantes já tinham ocorrido anteriormente na história da aviação. Um problema que impediu que essa teoria também fosse comprovada de forma conclusiva. O problema era o seguinte: se todos a bordo realmente perderam a consciência, como o avião conseguiu fazer uma curva tão controlada? Ninguém tinha uma resposta para essa pergunta. Embora muitas outras teorias tenham sido formuladas posteriormente, ninguém sabia ao certo quais eram as verdadeiras e quais não eram. O tempo foi passando, dias, meses e anos se foram enquanto a busca continuava, mas nenhuma pista significativa foi encontrada. De 2014 a 2017, várias agências importantes do mundo inteiro continuaram empenhadas na tentativa de localizar a aeronave no Oceano Índico. E segundo estimativas, o custo dessa operação de busca chegou a ultrapassar 13 bilhões de rúpias. Por essa mesma razão, a busca pelo MH370 ainda é considerada hoje a operação de busca mais cara da história da aviação. Foram gastos milhares de milhões de rúpias, centenas de milhares de quilômetros quadrados do oceano foram vasculhados. Até a tecnologia mais avançada do mundo foi utilizada. No entanto, nada foi encontrado. Já se passaram 12 anos desde que essa tragédia ocorreu, mas até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o voo MH370 sobre o Oceano Índico daquela noite. E talvez esse mistério nunca seja desvendado. A propósito, se você quiser saber como um piloto corajoso conseguiu evitar que um avião caísse, até depois dos motores pararem, a uma altitude de 10 km, você também pode assistir a esse vídeo clicando no botão.